Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Por gentileza, me deem um feedback se vocês estão me ouvindo, por favor. Perfeito. Obrigado. Obrigado. Ok. Pessoal, vamos para a segunda aula da Semana Neurociência do Tratamento Não Farmacológico das Dores Crônicas. Aula esta intitulada, só um instante aqui, o exercício físico na condição de tratamento não farmacológico, em especial para o controle da intensidade da dor. Ou seja, como o exercício físico é capaz de reduzir, controlar a intensidade da dor dos nossos pacientes. Agora sim, acredito que todos me conheçam, mas, para quem não conhece, me chamo Leonardo Ávila, sou doutor em neurociências, fisioterapeuta, graduado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, mestre em fisioterapia, também pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e, da mesma forma, doutor em neurociências, não pela estadual, mas pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, a UFSC, no qual, ao longo de aproximadamente 6 anos, compus o Laboratório de Neurobiologia da Dor e da Inflamação. Então, além deste breve braço acadêmico, sou professor e igualmente clínico, isto é, atendo todos os dias pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas. E por fim, mas não menos importante, sou criador e responsável pela divulgação de ciência, em especial ciência da dor, diariamente, através do meu perfil Tudo sobre Dor no Instagram, e também o coordenador, criador, responsável pelo curso de longa duração Tudo sobre Dor, o ensino à distância, em que atualmente consta com uma carga horária de 170 horas. Pessoal, ontem eu lhes apresentei a aula número 1. Devido ao tema ser bastante vasto, eu fragmentei a aula número 1 em 2 blocos. O primeiro bloco, eu lhes apresentei todos os tipos de dor que vocês podem se deparar, na prática clínica. Dores agudas, crônicas, subcategorias temporais de dores crônicas, as subcategorias de dores crônicas primárias e secundárias. Da mesma forma, os mecanismos neurofisiológicos da dor, ou seja, os 3 mecanismos e as 7 subcategorias, e igualmente as partes e sistemas do corpo que podem ser acometidas por esses tipos de dor. No segundo bloco da nossa aula de ontem, eu lhes apresentei a nossa farmácia endógena, a nossa farmácia interna pelo controle da dor. Ou seja, sim, todos nós temos uma farmácia interna para o controle da dor, e ela pode ser fragmentada em 3 regiões do encéfalo, além da medula, ou seja, córtex, regiões subcorticais, tronco cerebral e medula espinal. Existem 3 vias ou dimensões que fazem parte da nossa farmácia endógena para o controle da dor. Uma via que nós chamamos de controle inibitório, ou dimensão cognitivo-avaliativa da dor. Uma via medial, ou dimensão afetivo-motivacional. E uma via lateral, ou dimensão sensório-discriminativa. Todas elas enviam projeções, ou seja, neurônios, para o nosso tronco cerebral. E assim, o tronco cerebral didaticamente é fragmentado em 3 grandes prateleiras: mesencéfalo, ponte e bulbo. E dentro do mesencéfalo existe a PAG, dentro da ponte existe o locus ceruleus, e dentro do bulbo existe os núcleos, ou o núcleo magno da RAF.
E essas três prateleiras, didaticamente, enviam projeções, ou seja, neurônios, para o corno dorsal da medula espinal. E é aqui que reside o nosso controle top-down para a dor. Haja vista que essas regiões do mesencéfalo, ponte, bulbo e igualmente as demais dimensões podem liberar neurotransmissores que deixam o nosso paciente com maior ou menor probabilidade de experimentar dor. Eu lhes apresentei tudo isso ontem de forma aprofundada. Como dito, hoje nós vamos conversar acerca do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico e, da mesma forma, como ele é capaz de reduzir a intensidade da dor dos nossos pacientes. Também, conforme dito ontem, pessoal, caso em algum momento oportuno da aula de hoje vocês se deparem com algum conteúdo que seja compatível com aquilo que vocês ofertam nas mídias sociais, eu peço gentilmente que vocês compartilhem e igualmente marquem o perfil Tudo Sobre Dor, para que juntos consigamos levar ensino, conhecimento sobre dor de qualidade para profissionais da saúde, pacientes e o público em geral. Vamos lá. O exercício físico, ele é reconhecido como tratamento não farmacológico para as mais variadas subcategorias de dores crônicas, sejam as 5 subcategorias primárias e, igualmente, as 6 subcategorias secundárias. E, da mesma forma, ele é efetivo para os mais variados desfechos, por exemplo, intensidade da dor, incapacidade física, aspectos psicológicos, qualidade de vida, dentre outros. Da mesma forma, o exercício físico também é recomendado para outras condições que transcendem a dor, ou seja, mais de 30 condições de saúde. Contudo, independentemente das evidências científicas serem abundantes, as prescrições do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico são ínfimas, bem como a adesão dos pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas. Observem o paradoxo. No mundo, a inatividade física é a 17ª condição de comportamento ou de saúde que decorre em óbitos, isto é, mais de 800 mil óbitos ao ano. Esses dados são mais impactantes no Brasil, em que o baixo nível de atividade física encontra-se na 8ª posição em nosso país, no que tange a condições ou comportamentos associados com o óbito. Isto é, o baixo nível de atividade física está associado a mais de 45 mil óbitos no Brasil. Assim, a inatividade ou um estilo de vida sedentário acaba tornando-se um problema de saúde significativo no Brasil e no mundo. Contudo, observem mais um contraste. O Centro de Controle de Doenças recomendam apenas 150 minutos por semana de atividade moderada a intensa para nós e a população em geral apresentarmos benefícios ou experimentarmos benefícios à saúde. Da mesma forma, ou de maneira similar, o Colégio Americano de Medicina do Esporte recomenda 30 minutos de exercício aeróbio 5 vezes por semana de intensidade moderada, ou 20 minutos de exercício aeróbio intenso, apenas 3 vezes por semana. Para mais, apenas 2 dias de um treino resistido, isto é, de fortalecimento muscular com uma duração mínima de 20 minutos. Saliento que esses dados variam de acordo com faixas etárias, ou seja, infância, adulto e idosos. Agora parem
e realizem um pequeno cálculo. Quantas horas possui um dia? Apenas 24 horas. Mas quantos dias possuem uma semana? 7 dias. Assim, quantas horas nós temos disponíveis ao longo de uma semana? 168 horas. Posto isso, as diretrizes, os guidelines, as recomendações de entidades e sociedades nos sugerem nem 2 horas de um comportamento ativo ao longo da semana. Portanto, nos sobrará ainda 164 horas para realizar as demais atividades. Independentemente disso, no Brasil e em todo o mundo, a maioria da população não atende a essas diretrizes de atividade física. E além disso, destaco, a inatividade física é um fator de risco para muitas condições de saúde, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, câncer, demência, depressão e, igualmente, a dor. Da mesma forma, ou melhor dizendo, para a dor, ela entra em 2 cenários. Ela quem? O comportamento sedentário. Entra no cenário de ser um mecanismo ou um fator de risco para o trânsito entre dores agudas e crônicas, e da mesma forma como um mecanismo associado à manutenção, à gravidade, aos picos de dor, e igualmente ao aumento dos campos receptivos, que é o espalhamento da dor pelo corpo. Também por isso, o comportamento sedentário é reconhecido ou didaticamente chamado como a doença da inatividade física, que atinge milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Portanto, o exercício físico, ele induz hipoalgesia, ou seja, o exercício físico é capaz de reduzir a intensidade da dor que os nossos pacientes experimentam? Sim, a resposta é positiva, mas eu lhes questiono, quais são os mecanismos, ou melhor, quais são os mediadores que tentam justificar o porquê o exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, é capaz de controlar a intensidade da dor? A literatura contemporânea é muito enfática enquanto a isso. Existem 6 mecanismos, ou seja, 6 mediadores que justificam o porquê do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico controlar, isto é, reduzir a intensidade da dor. E estes 6 mecanismos são a atuação do exercício físico na via opioide endógena, a atuação do exercício físico na via das monoaminas, a atuação do exercício físico na via endocannabinoide, a atuação do exercício físico no sistema autonômico, a atuação do exercício físico no sistema imunológico, bem como a atuação do exercício físico em condições cognitivas, emocionais, psicológicas e sociais. Ao término, basta um estímulo, neste caso o exercício físico, para decorrer numa cascata de eventos neurobiológicos ao longo do nosso organismo. Assim, a partir de agora, pessoal, eu vou fragmentar brevemente os mecanismos ou os possíveis mecanismos de ação do exercício físico no sistema nervoso central, periférico, imunológico central, periférico, autonômico e psicossocial de pacientes com dores crônicas. Particularmente, eu gosto de explicar o efeito do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico para o controle da intensidade da dor através de uma frase ou de um raciocínio, que é: para o tratamento da intensidade da dor, bem como da incapacidade física, basta um estímulo, por exemplo, o exercício físico na condição de tratamento não farmacológico, independentemente da modalidade. Destaco, independentemente da modalidade, para desencadear uma cascata de eventos neurobiológicos ao longo do sistema nervoso central, periférico
da mesma forma, imunológico, central e periférico, e igualmente psicossocial e autonômico, de pacientes com as mais variadas subcategorias de dores crônicas. Este é um estudo clássico, publicado no The Journal of Pain, no ano de 2019, que nos agracia com as vias, os mecanismos, os principais mediadores que a literatura pontua, ou seja, as vias pelas quais o exercício físico é capaz de atuar para o controle da intensidade da dor. Assim, corroborando com aquele esquema que lhes apontei anteriormente. Comumente, os sistemas por trás da hipoalgesia induzida pelo exercício físico são os sistemas opioidérgicos, das monoaminas, endocannabinoides, imunológicos, autonômicos e o psicossocial, que aqui nós os estratificamos em cognitivo, emocional, psicológico e social. Ainda explicando os efeitos ou os eventos que o exercício físico decorre no sistema nervoso central, aqui pontuo duas hipóteses muito citadas na literatura. A hipótese número 1. Pessoas sedentárias apresentam uma maior fosforilação da subunidade NR1. Esta subunidade NR1 é a subunidade de um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, chamado de glutamato. Portanto, pessoas sedentárias têm uma maior fosforilação da subunidade NR1, uma subunidade associada a um neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, o glutamato, decorrendo em maior facilitação, isso é, tendo maior probabilidade de experimentar dor. Da mesma forma, pacientes sedentários têm uma maior atividade da SERT. A SERT é uma estrutura que remove a serotonina da fenda sináptica, decorrendo então numa menor inibição. Assim, também deixando o nosso paciente com maior probabilidade de experimentar dor. Em síntese, pessoas com um comportamento sedentário têm uma facilitação aumentada devido a uma maior fosforilação da subunidade NR1 e, igualmente, pessoas com o comportamento sedentário têm um prejuízo na inibição top-down, por conta do aumento da atividade da SERT, que é uma estrutura que remove a serotonina da fenda sináptica. Assim, com o aumento da facilitação e, igualmente, um prejuízo da inibição, pacientes sedentários têm uma maior probabilidade de experimentar dor, algo que nós chamamos de um perfil pró-nociceptivo, em que insultos nocivos, oriundos, por exemplo, da periferia, são comumente mais percebidos como dor, diferentemente de pessoas com um comportamento ativo, bem como daqueles praticantes de exercício físico. Por quê? Porque pacientes, ou melhor dizendo, pessoas que adotam um comportamento ativo e igualmente praticam exercício físico têm uma menor fosforilação da subunidade NR1, assim, decorrendo numa menor facilitação top-down. Da mesma forma, pessoas ativas e que praticam exercício físico têm uma menor atividade da SERT, portanto, essa estrutura que comumente retira a serotonina de pessoas sedentárias, em pessoas ativas ou praticantes de exercício físico, deixa mais serotonina disponível na fenda sináptica, assim aumentando a inibição endógena. Portanto, pacientes ou pessoas com comportamento ativo e ou praticante de exercício físico encontram-se num perfil antinociceptivo, tem uma menor probabilidade de experimentar dor por conta desses mecanismos centrais. Pessoal,
Conforme lhes expliquei, o exercício físico regular pode alterar o estado das vias inibitórias centrais da dor, para resultar em um efeito neuroprotetor, em especial um efeito neuroprotetor contra inputs, aferências periféricas, por exemplo, um estímulo noceptivo mecânico, térmico, químico ou elétrico. E esse estado de neuroproteção fisiológico que ocorre com o exercício físico regular não é encontrado em indivíduos fisicamente inativos, ou seja, indivíduos com comportamento sedentário. Assim, pessoas com um comportamento sedentário resultam ou apresentam maior probabilidade de desenvolver e igualmente manter uma condição de dor crônica. Também por isso, o exercício deve ser entendido como um tratamento não farmacológico para esta população. Qual população? Pessoas com dores crônicas que apresentam um comportamento inativo, sedentário. Tudo bem até aqui, gente? Perfeito. Caso vocês tenham alguma dúvida, sintam-se à vontade em enviar no chat, que aí ao término eu vou saná-las, tá bom? Pessoal, dando continuidade, quais são os efeitos do exercício físico no sistema cardiovascular e na dor? Ou seja, como o exercício físico é capaz de atuar no sistema cardiovascular e, consequentemente, repercutir numa maior ou menor dor experimentada. Eu gostaria de pontuar um tópico. Comumente, quando nós praticamos exercício físico, nossos organismos apresentam algumas respostas autonômicas. Uma dessas respostas autonômicas é uma possível elevação da pressão arterial. Assim, com a elevação da pressão arterial via exercício físico, sim, pode haver uma redução da intensidade da dor. E como ocorre a redução da intensidade da dor? Ela ocorre por meio de mecanismos relacionados aos barorreceptores, ou seja, a ativação dos barorreceptores arteriais pelo exercício físico e, subsequentemente, ativa áreas cerebrais, em especial o núcleo do trato solitário, aonde? No bulbo, relacionados ao quê? A modulação endógena da dor. Em síntese, pessoal, quando praticamos exercício físico, comumente respostas autonômicas podem ocorrer. Uma dessas respostas autonômicas é a elevação da pressão arterial. Devido à elevação da pressão arterial, há a atividade de barorreceptores. Esses barorreceptores apresentam projeções em uma estrutura do tronco cerebral, chamada de núcleo do trato solitário, localizado no bulbo. Esta região do bulbo está associada à nossa farmácia endógena para o controle da dor, em que ela envia projeções, neurônios, para a medula espinal, assim auxiliando no controle da dor via mecanismos serotonérgicos e igualmente noradrenérgicos. Aqui há mais um mecanismo pelo qual o exercício físico pode controlar a intensidade da dor. Notem que até o presente momento eu não pontuei para vocês nada associado a valências cinesiopatológicas, biomecânicas, dentre outras. Ou seja, eu não citei amplitude de movimento, flexibilidade e força. Por quê? Porque os estudos comumente sinalizam pacientes ao término, por exemplo, de ensaios controlados aleatorizados, permanecem com a mesma força, a mesma ADM, a mesma flexibilidade. E mesmo assim podem apresentar redução da intensidade da dor. Por quê? Porque os mecanismos comumente mais plausíveis
por trás do controle da intensidade da dor são neurobiológicos, mas não cinesiopatológicos, patoanatômicos ou biomecânicos. Pessoal, no tocante aos efeitos do exercício físico no sistema imunológico, ou seja, quais são os efeitos do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico no sistema imunológico central e periférico que podem decorrer em redução, isto é, alívio da intensidade da dor experimentada. Antes de eu lhes apresentar estes mecanismos do exercício físico no sistema imune central e periférico, eu apenas gostaria de lembrá-los que desde ontem à noite, as matrículas para o curso no qual eu sou o criador e responsável, o curso Tudo Sobre Dor, encontram-se disponíveis. Pessoal, até o presente momento são 170 horas dentro da plataforma com acesso vitalício, ou seja, o acesso é para sempre. Você efetua uma aquisição e estuda a dor comigo para o todo e sempre. A título de curiosidade, tendo em vista que foram algumas perguntas que eu obtive, que eu fui exposto ao longo do dia de hoje, existem os módulos iniciais do curso que eu lhes apresento todo este nivelamento, tá? Então, existem aulas de neurofisiologia e neuroanatomia, para que vocês entendam a neurofisiologia de todos os tipos de dor. E a partir daí, sim, eu mostro para vocês todos os tipos de dor que existem na literatura. Os três mecanismos neurofisiológicos, neuropático, nociceptivo e nociplástico, e as 7 possíveis subcategorias. Depois desse módulo, eu explico para vocês todas as 11 subcategorias de dores crônicas. A partir desse cenário, vocês sabem ou conhecem todos os tipos de dor que podem se deparar na prática clínica. E, igualmente, tendo esse conhecimento, nós vamos para a aplicabilidade clínica desse conhecimento, onde existe um módulo chamado a avaliação da dor baseada em mecanismos. Nesse módulo, eu ensino todos e todas vocês a identificar qual é o tipo de dor do seu paciente na prática clínica, através de testes clínicos e ferramentas com acurácia diagnóstica. Depois disso, pessoal, eu não me limito a ensinar vocês a identificar o tipo de dor. Eu também contemplo a avaliação dos demais mecanismos da dor, que na realidade são os moderadores. Léo, o que é um moderador? Um moderador, pessoal, são fatores que determinam o tamanho de efeito do nosso tratamento. São mecanismos associados a uma dor aguda tornar-se crônica, a manutenção da dor, aos picos, os flare-ups de dor ao longo do tempo, a dor tornar-se mais grave, ou seja, mais sofrida, mais intensa e mais incapacitante, e igualmente ao espalhamento da dor pelo corpo, que é o aumento dos campos receptivos. Sabe o que é bacana por trás disso? É que todos esses mecanismos ou moderadores são identificáveis na prática clínica, e igualmente parte significativa deles são modificáveis. Portanto, eu também lhes ensino a identificar e igualmente a modificar. Léo, me dá um exemplo. O que a gente está conversando ao longo desses 3 dias. Esses moderadores como sono de má qualidade, aspectos cognitivos, emocionais, psicológicos e sociais, comportamento sedentário, má alimentação, são fatores que a gente identifica na prática clínica e igualmente modifica, porque isso decorre numa possível melhora, no controle da intensidade da dor. A partir desse módulo, nós ingressamos nos tópicos que comumente vocês desejam, que são os tratamentos. Então, eu lhes explico de forma extremamente aprofundada tudo o que há de mais atual para o tratamento das dores, sejam elas agudas e crônicas.
Em especial, dentro dos módulos de tratamento, eu os fragmentei em tratamentos farmacológicos e, igualmente, tratamentos não farmacológicos. Então, tudo isso consta dentro da plataforma. E, por fim, mas também não menos importante, existem módulos com convidados para as diversas profissões da saúde que praticam, na realidade, que estudam dentro do curso Tudo sobre Dor. Eu tenho módulos acerca de sono e dor, psicologia e dor, terapia ocupacional e dor, medicina e dor, medicina veterinária e dor, não sei se já falei, nutrição e dor, todos com profissionais que escolhi a dedo para ministrar aulas junto comigo. E, obviamente, eu não podia deixar de abordar esse tópico. Existe um grande módulo chamado A Prática Clínica da Dor baseada em evidências científicas, em que eu, junto a colegas também selecionados a dedo, como o professor Léo Costa, Rafael Alaite, Bruno Montoro, André Bach, dentre outros, ministramos para vocês os princípios e fundamentos da prática clínica baseada em evidências para a dor. Igualmente, também mostramos para vocês quais são os estudos que mostram efetividade, ou seja, ensaios controlados aleatorizados, revisões sistemáticas, também diretrizes e guidelines de prática clínica e, obviamente, como interpretá-los, como saber se este conteúdo é de qualidade ou não. Existem hoje 13 profissões dentro do curso Tudo sobre Dor, são mais de 4.500 alunos dentro da plataforma, e tudo isso por R$ 995 à vista, pessoal. Para quem não tem condições de arcar com esses custos, né, eu lhes tranquilizo, porque existe a possibilidade de efetuar esse parcelamento em 12 vezes. Então, fica 12 vezes de R$ 99,30. E nesse slide existe uma correção, tá? Não é 155 horas aula. Essa aqui é uma imagem que eu devo ter efetuado um download errado. Hoje o curso está com 172 horas aula. E até mais ou menos dentro de 3 semanas ele vai para 180 horas aula. Eu estou subindo mais uma série de conteúdos, um muito longo associado ao tema da nossa aula de hoje, ok? Assim, caso vocês queiram efetuar a sua matrícula, o Rodrigo encaminhou aqui no chat o link para vocês lerem o site com muita tranquilidade, porque ele é totalmente autoexplicativo. E, igualmente, no meu Instagram, o ícone está disponível e também vamos enviar através dos grupos de WhatsApp. A título de curiosidade, eu fui questionado acerca das principais, das profissões que estão mais prevalentes, né, dentro do Tudo sobre Dor. Existem 13 profissões hoje dentro da plataforma, mas as 5 mais prevalentes são profissionais da fisioterapia, profissionais de educação física, medicina, psicologia e odonto, dentistas. Mas, obviamente, há biologia, nutrição, medicina veterinária, inclusive com módulos para isso, enfermagem, terapia ocupacional, farmácia. Me ajudem se eu esqueci de mais alguma, tá? Se eu esqueci, vocês pontuam aí. Enfim, todas essas profissões constam ali dentro. Ok, pessoal? Um gole d'água para darmos continuidade. Vamos lá. Assim, quais são os efeitos do exercício físico no sistema imunológico, seja no sistema imunológico central, bem como no sistema imunológico periférico? Ser ativo fisicamente e ou praticar exercício físico tem efeitos anti-inflamatórios muito bem documentados na literatura. Em especial, a prática de exercício físico pode reduzir a inflamação sistêmica, que, por sua vez, pode auxiliar no controle das dores crônicas. Especificamente, foi demonstrado que a prática de exercício físico pode reduzir a concentração de citocinas pró
inflamatórias, bem como aumentar a concentração de citocinas anti-inflamatórias, auxiliando assim na normalização da sinalização neuroimune no sistema nervoso central. Portanto, pessoal, essas alterações devido à prática de exercício físico, bem como tornar-se ativo, pode prevenir ou até mesmo reverter a hiperalgesia, que é a dor evocada por estímulos nocivos. Em síntese, ser ativo fisicamente, bem como praticar exercício físico, pode aumentar a concentração de citocinas anti-inflamatórias, decorrendo numa diminuição da inflamação sistêmica, assim deixando o nosso paciente num perfil antinociceptivo, ou seja, com menor probabilidade de experimentar dor, diferentemente daqueles com comportamento inativo, sedentário, que comumente apresentam uma maior concentração de citocinas pró-inflamatórias, assim decorrendo numa maior inflamação sistêmica, portanto, sendo classificados como pessoas num perfil pró-noceptivo, isso é, com maior probabilidade de experimentar dor. Ainda, dando continuidade aos eventos que o exercício físico decorre, né, os eventos que o exercício físico pode, na realidade, decorrer, né, propor, ofertar, impactar no sistema imunológico, é o que a gente chama da mudança de fenótipos de macrófagos. O que eu quero dizer com isso? O exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, pode fazer com que alguns pacientes transitem de um perfil que nós chamamos de M1, que é um perfil pró-inflamação, para um perfil que nós chamamos de M2, que é um perfil anti-inflamação. E olha que interessante, pacientes com comportamento sedentário comumente apresentam esse perfil M1, pró-inflamatório, pró-nociceptivo, com maior probabilidade de experimentar dor, porque as células circundantes pró-inflamatórias comumente ativam os nociceptores, diferentemente de pacientes ativos ou que praticam exercício físico, que encontram-se num perfil que nós chamamos de M2, um perfil anti-inflamatório, que comumente essas células, essas citocinas anti-inflamatórias inibem os nociceptores. Assim, essas pessoas ou pacientes encontram-se ou apresentam uma menor probabilidade de experimentar dor. Bom, os efeitos ou os eventos do exercício físico não terminam aqui. E esse é um tópico muito importante, porque comumente a gente associa a melhora, erroneamente, tá? A melhora na intensidade da dor, no controle da intensidade da dor, apenas a valências biomecânicas. O que eu quero dizer com isso? Comumente, o profissional que não estuda a dor de forma aprofundada, bem como o público leigo em geral, acredita que quando o exercício físico decorre em alívio da intensidade da dor, é porque ficou mais forte, mais alongado, com uma maior amplitude de movimento. E para aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento, tem ciência de que o raciocínio não se limita a essas condições patoanatômicas, cinesiopatológicas. Da mesma forma, as propriedades ou os mecanismos do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico não se limitam às suas ações no sistema nervoso central e periférico, imunológico, central e periférico, bem como autonômico. Assim, eu lhes apresento os efeitos do exercício físico nas condições psicossociais, ou seja, como o exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, pode alterar aspectos cognitivos, emocionais, psicológicos e sociais. Vamos lá. Primeiramente, além dos efeitos benéficos do exercício físico no sistema nervoso central e periférico e imunológico, como eu lhes apresentei há pouco, as pessoas que praticam exercício físico regular geralmente têm melhor
saúde mental e bem-estar psicológico, enquanto indivíduos fisicamente inativos são mais propensos a apresentar depressão e ansiedade. Em especial, para as dores crônicas, os indivíduos que relatam baixos níveis de atividade física são mais propensos a relatar maior cinesiofobia, que seria a fobia ou o medo do movimento. Da mesma forma, são mais propensos a relatar a evitação do movimento e também a catastrofização da dor, ou seja, são pessoas que se tornam mais ruminantes, que magnificam mais a dor e que igualmente apresentam maior percepção de desamparo. Tudo isso quando comparado àquelas pessoas que apresentam níveis mais altos de atividade física. Portanto, né, pessoas com comportamento inativo são mais propensas a apresentar medo do movimento, catastrofização da dor e, igualmente, evitação do movimento. No tocante às questões cognitivas, as alterações na cognição da dor também podem explicar alguns dos efeitos do exercício físico agudo na dor. Prestem atenção. Sabe-se que o exercício físico pode reduzir as classificações de desconforto e sofrimento da dor na ausência de uma mudança nas classificações da intensidade da dor, sugerindo que alterações na avaliação de estímulos nocivos contribuem para o que nós chamamos de a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. E o que eu quero dizer com isso? É que o exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, pode atuar na via medial da dor, ou dimensão afetivo-motivacional, assim, fazendo com que nossos pacientes diminuam a percepção de sofrimento e desagrado para com a dor. E da mesma forma, fatores cognitivos, psicossociais, incluindo autoeficácia e estratégias de enfrentamento, bem como medo da dor e estresse, são reconhecidos por fundamentar algumas das diferenças na experiência da dor entre atletas e não atletas. Isso nós chamamos de moderadores, ou seja, são fatores que determinam o tamanho de efeito de uma abordagem. E conforme eu já lhes expliquei em conversas anteriores, os moderadores, ou parte dos moderadores, são fatores identificáveis na prática clínica e modificáveis em ambientes clínicos com poucos recursos. Vocês apenas precisam dominar esse conhecimento. E conforme eu lhes falei há pouco, eu lhes ensino a identificar esses fatores na prática clínica e igualmente a modificá-los dentro do curso Tudo sobre Dor. Pessoal, prestem muita atenção, tá? Muita atenção. Esse é um desenho esquemático que tenta simplificar as principais conexões de circuitos neurais envolvidos em um fenômeno que nós conhecemos como a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Essa é uma rede complexa que interage e igualmente atua na regulação da atividade celular dentro do sistema de recompensa e em vários núcleos que se projetam para onde? Para a área tegmentar ventral. Para quem não sabe, a área tegmentar ventral faz parte do sistema de recompensa e, comumente, sua ativação está associada com a liberação de uma monoamina, que faz parte da nossa farmácia endógena para o controle da dor, que é a dopamina. E aqui eu gostaria de destacar uma questão importantíssima para vocês. O exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, quando realizado de forma voluntária, pode decorrer numa maior recompensa. Mediante esta recompensa, os pacientes experimentarão maior motivação. E é a motivação, o combustível
para adesão, ou seja, para repetir o processo, isto é, retornar à prática de exercício físico. E comumente, esse ciclo de exercício voluntário, prazer como resposta obtida, decorrendo em motivação, está associado a uma atividade do sistema de recompensa que comumente faz-se associada a uma síntese, bem como a produção de dopamina, que não limita-se à motivação, mas que também faz parte da nossa farmácia endógena para o controle da dor. Haja vista que as vias das monoaminas, ou seja, serotonina, dopamina e noradrenalina, apresentam projeções que saem do encéfalo, sentido medula espinal, para controlar os inputs, as aferências nocivas, que podem ou não ser experimentadas como dor. Ok? Da mesma forma, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse tópico. Tá? Eu lhes mostro o sistema mesocórtico límbico. E para quem desconhece, saibam, o sistema mesocórtico límbico ele é formado pelo córtex pré-frontal medial, a amígdala, o núcleo accumbens, a área tegmental ventral, ou a área tegmentar ventral, ou tegmental ventral, e este agrupamento de regiões constitui um grupo de áreas cerebrais envolvidas nos aspectos cognitivos e emocionais da dor. E pasmem, a disfunção dessas regiões podem desempenhar um papel crítico na transição de uma dor aguda para uma dor crônica. Por quê? Porque o sistema mesocórtico límbico contempla duas vias ou dimensões da dor. Um controle inibitório ou dimensão cognitivo-avaliativa e, igualmente, uma via medial ou uma dimensão afetivo-motivacional da dor. De forma simplificada, o cérebro de pacientes com dores crônicas, independentemente da subcategoria, pode adquirir uma memória protetora de dor relacionada, por exemplo, ao movimento, o que nós entendemos como uma neuroplasticidade patológica, disfuncional, mal adaptativa. E, por exemplo, o tratamento via exercício físico para esses pacientes com dor relacionada ao movimento ou medo da dor relacionada ao movimento, frequentemente é dificultado por essas memórias prévias, ou seja, influência da via ou do controle inibitório, a dimensão cognitivo-avaliativa, bem como a influência da dimensão afetivo-motivacional. Assim, profissionais da saúde podem alterar essas memórias de dor, integrando a educação em neurociência da dor com intervenções via exercícios físicos. Ok? Então, essas informações que eu lhes passei até agora são os impactos, aspectos cognitivos, emocionais, psicológicos, em especial esses três, para o controle da intensidade da dor. E destaco pela terceira vez na nossa conversa de hoje, são fatores identificáveis na prática clínica e igualmente modificáveis. E tudo isso pode ser identificado e modificado em ambientes clínicos com poucos recursos. Vocês precisam do quê? Do conhecimento para tal. Esse conhecimento encontra-se dentro do Tudo sobre Dor. Aqui, eu lhes apresento 6 princípios para fornecer a terapia, o tratamento via exercício físico, direcionado em especial à cognição para pessoas com dores crônicas. Número 1, os exercícios físicos podem ser contingenciados pelo tempo. Número 2, estabeleça metas junto ao seu paciente. Número 3, aborde a percepção sobre os exercícios, ou seja, questione
e, se necessário, discuta detalhadamente as percepções do paciente acerca do exercício físico. Pratique ou proponha a imagética motora gradual, isto é, ao avançar para o próximo nível de exercício físico, proponha uma fase preparatória de imagética motora. Número 5, aborde movimentos temidos, isto é, retreine memórias de dor, em especial para aquelas associadas aos movimentos temidos. E, por fim, sim, faça uso do estresse. Progrida no sentido de praticar exercícios sob condições cognitivamente e psicossocialmente estressantes. Ok? Pessoal, agora parem e pensem. Parem e pensem. Quais são as implicações clínicas do exercício físico na condição de tratamento não farmacológico para o controle da intensidade da dor? Eu destaco 3 para vocês. Número 1, experimentar dor durante a prática de exercício físico é uma barreira significativa para a participação na modalidade. Portanto, jamais percam a oportunidade de ofertar uma primeira boa experiência ao seu paciente com dor. Ou seja, não errem a mão. Diminuam a probabilidade desse paciente inicialmente experimentar um escape, um flare-up de dor. Porque a probabilidade de experimentar um escape e não aderir à modalidade é muito elevada. Número 2, o aprendizado número 2. Os estudos sinalizam que pessoas sedentárias apresentam um aumento da hiperalgesia com uma única sessão de exercício físico, e especialmente exercícios fatigantes. Assim, conforme lhes falei, tomem cuidado, não errem a mão inicialmente. Isso pode diminuir a adesão do nosso paciente. E, por fim, o tipo de exercício físico, inicialmente, pode ser menos importante do que o ato de fazer exercício físico. Em síntese, sente-se menos, mova-se mais. E, inicialmente, quaisquer modalidades importam. Pessoal, eu não sei se vocês pararam para prestar atenção. Até agora, eu lhes expliquei os mecanismos, os mediadores que tentam justificar como e por quais meios o exercício físico é capaz de controlar a intensidade da dor. Mas ninguém me perguntou, então por isso eu vou apontar isso para vocês. O fenômeno que justifica todos esses mecanismos, ele chama-se a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. O que é a hipoalgesia induzida pelo exercício físico? Por definição, a hipoalgesia induzida pelo exercício físico é caracterizada pela redução da intensidade da dor que ocorre durante e após uma única sessão de exercício físico, independentemente da modalidade. Agora eu destaco. A hipoalgesia induzida pelo exercício físico, pessoal, ela é um teste clínico que pode ser realizada em ambientes clínicos com poucos recursos. Inclusive, eu realizo comumente na minha clínica com os meus pacientes. Nós ofertamos uma modalidade de exercício físico ao paciente. Esse exercício físico precisa ser estressor ao organismo. Quando este exercício físico é estressor, ele ascende aos centros superiores, ou seja, encéfalo, em especial córtex, regiões subcorticais, tronco cerebral e igualmente medula. E o exercício físico, quando estressor, é capaz de ativar a nossa farmácia endógena
para o controle da dor, decorrendo na liberação de opioides endógenos, monoaminas, endocannabinoides, repercussões no sistema autonômico e imunológico, bem como repercussões em aspectos cognitivos, emocionais, psicológicos e sociais. Léo, eu não sei aplicar esse teste em minha prática clínica. Ao longo, pessoal, dos últimos 10 dias, aproximadamente, 12 dias, aqui na minha clínica, onde eu estou agora, eu realizei 2 edições de uma capacitação chamada O Exercício Físico na Condição de Tratamento Não Farmacológico. Em ambas essas capacitações, olha só que loucura, né? Elas começaram às 8 da manhã e ambas terminaram entre 8h20 e 8h30 da noite. Nós ficamos basicamente 12 horas e 30 minutos aqui na clínica. No total, estávamos em 15 a 16 pessoas, né? Aqui, 15 em um evento, 16 em outro. No período da tarde, em ambos os eventos, eu realizei esses testes aqui na clínica. Eu escolhi 2 modalidades de exercício físico, efetuei as avaliações pré, através de um algômetro de pressão, expus o paciente a um exercício físico estressor e, após, reavaliei o limiar de dor para hipotetizar um funcionamento da farmácia endógena. Todos esses materiais, eles foram gravados. E essas aulas práticas, elas estão dentro do curso Tudo Sobre Dor. Eu ensino todos e todas vocês, dentro do curso Tudo Sobre Dor, a empregar a hipoalgesia ou a testar a possível hipoalgesia na prática clínica. Porque qual é o impacto desse teste? Ao término, você tem um laudo, você tem um dado, e você consegue transcender aquela questão quantitativa, ou melhor, você consegue transcender aquela questão qualitativa, de apenas falar, o exercício faz bem. Agora você tem um dado numérico, através de um teste, para mostrar para o paciente quando a farmácia está funcionando. Quando a farmácia endógena funciona, pessoal, vocês veem na avaliação pré e pós que o limiar de dor à pressão comumente aumenta. Comumente aumenta. E o mais legal, esse tipo de avaliação não serve apenas para o exercício físico. Para o exercício físico tem um nome específico, que é a hipoalgesia induzida pelo exercício físico. Esse tipo de avaliação, de forma adaptada, também pode ser empregue para quem trabalha com terapia manual, independentemente da modalidade, agulhamentos, acupuntura ou agulhamento a seco. Demais recursos eletrotermofototerápicos, como calor, frio, laser, TENS. Pasmem, por exemplo, para profissionais da psicologia que trabalham com terapia cognitivo-comportamental, sim, a informação é um estímulo exógeno que também pode impactar no funcionamento da nossa farmácia endógena. Da mesma forma, colegas que prescrevem fármacos, como médicos e os colegas da odontologia, vocês podem realizar esses testes na clínica, pré e pós o tratamento, e tentar predizer se há ou não um funcionamento da farmácia endógena. Igualmente, quando houver alguma alteração, tentar predizer se é uma possível sensibilização central ou apenas uma sensibilização periférica. Nessas 2 aulas práticas que foram gravadas e constam dentro do Tudo Sobre Dor, eles ensinam tudo. Toda a neurofisiologia por trás desse teste, como aplicá-lo na prática clínica e, igualmente, como interpretá-los.
E por que é importante ter ciência disso e igualmente aplicar na prática clínica? Porque o exercício físico na condução de tratamento não farmacológico, sim, é efetivo, apresentando tamanhos de efeitos variáveis, e igualmente é recomendado, apresentando forças de recomendação variáveis para todas as subcategorias de dores crônicas. Ou seja, é efetivo e recomendado para as 5 subcategorias de dores crônicas primárias e, igualmente, para as 6 subcategorias de dores crônicas secundárias. Em síntese, o exercício físico, na condição de tratamento não farmacológico, pode ser efetivo para o controle da intensidade das dores crônicas por uma série de mecanismos, que são: ele é capaz de remover um irritante mecânico, bem como um irritante químico inflamatório ou não inflamatório, que esteja perturbando o tecido neural ou não neural, ou seja, as dores neuropáticas, bem como nociceptivas. E da mesma forma, o exercício físico é capaz de ativar, potencializar a nossa farmácia endógena para o controle da dor, ao diminuir a facilitação no encéfalo e na medula, e igualmente ao aumentar a inibição no encéfalo e na medula. Léo, onde eu aprendo a interpretar de forma aprofundada essa imagem que consta na tela? Porque, para quem não sabe, a imagem que consta na tela de vocês é uma síntese de todos, eu repito, de todos os tratamentos, sejam eles farmacológicos, bem como os não farmacológicos, para o controle da intensidade da dor. Eu tenho uma aula dentro do curso Tudo Sobre Dor, com duração maior do que 2 horas, que eu destrincho esse fluxograma. E, igualmente, vou lhes apresentando as evidências de todos os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos e como eles atuam, retirando irritantes químicos inflamatórios ou não inflamatórios da periferia, retirando irritantes mecânicos da periferia, bem como ativando, potencializando a via endógena, top-down, para o controle da intensidade da dor. Assim, eu lhes faço ou lhes aguço. Agora, o meu interesse é lhes aguçar a curiosidade, lhes aguçar o interesse, para se aprofundar no estudo, avaliação e tratamento da dor e, consequentemente, ser visto, por consequência, lembrado e, por fim, solicitado quando alguém necessitar de um profissional especializado ou que domine de forma aprofundada a dor. Então, eu vou desaguçar, com base, obviamente, na nossa temática de hoje, que é o exercício físico na condução de tratamento não farmacológico, com 3 questionamentos, que são: como prescrever o exercício físico na condução de tratamento não farmacológico para as mais variadas subcategorias de dores crônicas? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Qual é o nível de supervisão do exercício físico para o tratamento não farmacológico? Isto é, quando um paciente precisa de supervisão literalmente aproximada e quando você pode gerenciar o seu paciente à distância. Para aqueles que estão praticando exercício físico na condição de tratamento não farmacológico. E a inquietude, o aguçar número 3. Qual é a dose ideal do exercício físico para o tratamento não farmacológico das dores crônicas? Pessoal, quem tiver interesse, todas essas respostas vocês encontram dentro do Tudo Sobre Dor. Eu espero que a aula de hoje tenha sido de grande valia para vocês. Lembrando que restam poucos dias para o término da última turma de 2023 do curso Tudo Sobre Dor, essa turma em especial com acesso vitalício para sempre, incluindo as atualizações. Hoje, conforme já havia lhes dito, não são 155 horas aula,
Meu curso consta com uma carga horária de 172 horas. Mais de 13 profissões se fazem presentes dentro da minha plataforma. Mais de 4.500 alunos. Nós transitamos do micro ao macroscópico, do pré-clínico à clínica. Resumidamente, eu lhes ensino todos os tipos de dor que existem na literatura. Da mesma forma, todos os tipos de dor que quaisquer pacientes podem apresentar, né, em sua clínica. E, igualmente, como identificar, né, como avaliar, identificar essas dores na prática clínica. E, por fim, obviamente, como tratar. E apresento o estado da arte do tratamento, farmacológico e não farmacológico. Mas eu não mostro apenas evidências do que funciona e do que não funciona. Eu explico os mecanismos, as hipóteses mais plausíveis que justificam o porquê de um remédio funcionar. Por que o exercício funciona? Por que a terapia manual funciona? Por que a acupuntura, o dry needling, a TENS, o laser, demais técnicas de terapia manual, a alimentação, o bom gerenciamento do sono, técnicas para o controle do estresse, eu lhes explico todos os mecanismos à luz das neurociências. Tá? Assim, as matrículas estão abertas, eu faço a minha parte, eu não quero convencer ninguém, eu quero que a dor faça sentido para vocês, igualmente que o tratamento, por exemplo, não farmacológico, faça sentido, e apenas destacar que nós estamos no Brasil, e atualmente, segundo o último censo, são mais de 230, salvo engano, milhões de habitantes. Destes 230 milhões de habitantes, 72 milhões deles experimentam alguma subcategoria de dor crônica. Portanto, há uma alta demanda com pouquíssimos profissionais capacitados. E você, ou vocês, podem ser um desses próximos profissionais capacitados no que diz respeito ao conhecimento contemporâneo da dor, a ofertar uma melhor avaliação e, consequentemente, um melhor tratamento, minimizando erros, minimizando falhas na prática clínica, tá bom? Os links para vocês efetuarem as suas matrículas serão enviados de 3 formas. Número 1, aqui no chat do Zoom. Número 2, nos grupos de WhatsApp. E número 3, na minha bio, para quem tiver interesse, até lá no meu Instagram também consta. Ok, gente? Eu aguardo todas e todas vocês em 2 momentos. Número 1, na aula de amanhã, em que eu vou lhes apresentar as evidências do sono, reforçar algumas do exercício físico, bem como do estresse e alimentação, e igualmente por quê e como alterações básicas no comportamento podem tratar as dores crônicas. Em especial, amanhã eu enfatizo o sono, gerenciamento do estresse e alimentação, porque hoje dediquei essa aula especificamente ao exercício físico na condição de tratamento não farmacológico. Assim, a minha mensagem final é: o tratamento das dores crônicas é multimodal e multidisciplinar. Há inúmeras evidências mostrando que fatores associados ao estilo de vida, como a inatividade física, o comportamento sedentário, o sono de má qualidade, a dieta pouco saudável, a obesidade, o tabagismo e a exposição crônica e o mau gerenciamento ao estresse, bem como demais aspectos psicossociais, estão associados ao quê? A dor ser mais grave, ou seja, mais intensa, sofrida e incapacitante, bem como a manutenção da dor, isto é, a dor não ir embora, igualmente aos escapes, ou seja, os picos, os flare-ups de dor ao longo do tempo, e, por fim, ao espalhamento da dor pelo corpo, ou seja, o aumento dos campos receptivos. Também por isso, o tratamento das dores crônicas exige mudanças
de comportamentos. E assim, o tratamento é multimodal e, em alguns casos, multidisciplinar. Eu espero que a aula de hoje tenha sido válida, gente. Obrigado. Aguardo todas e todos vocês no curso Tudo sobre Dor e, igualmente, na aula de amanhã. Beijos e abraços. Tenham uma boa noite. Até amanhã, gente. Caso alguém tenha alguma dúvida, sintam-se à vontade, tá? Eu vou dar só uma conferida aqui no chat. Eu vi que tinha algumas dúvidas, mas tem alguma dúvida mais pertinente. Obrigado pelos feedbacks, pessoal. Fico feliz, tá? O excesso de exercício, né, Maria? A curva do exercício físico, Maria, ela é em U. A ausência de é um fator de risco para o desenvolvimento e manutenção das dores crônicas, bem como o excesso de está associado à presença de dores crônicas. Então, o segredo reside em dois cenários. Número um, na dose no qual o organismo é exposto. E número dois, qual organismo está sendo exposto a essa possível dose excessiva? Porque se esse indivíduo não encontra-se num ambiente intrínseco e extrínseco saudável, a probabilidade de experimentar dor devido ao excesso é muito grande. Existe alguma evidência de exercício físico diminuir a dor neuropática? Várias. Se você abrir o PubMed, você vai se deparar. Dentro do Tudo Sobre Dor tem aula sobre isso. E, em especial, dentro do meu curso, o exercício físico na condução de tratamento não farmacológico, eu mostro todas as evidências. Tá? José Hugo, eu lhe envio o paper, amigo, e você lê e você sana as suas dúvidas, tá? Acerca da sua interpretação. Aquele ali é o dado mais recente acerca das condições que decorrem em óbito na atualidade, tá bom? Essa aula aqui, ela está gravada. Caso você deseje reassisti-la, basta pegar a referência bibliográfica, baixar o paper e ler que você vai sanar essa sua dúvida, tá? Que ele está me fazendo uma dúvida específica acerca de como o dado foi coletado e igualmente analisado. Léo, o seu curso gera certificado? Sim, Natália. Você recebe uma certificação de longa duração, tá? Curso, o seu certificado, ele vai com uma carga horária de 170 horas aula. Daí, inscrições disponíveis nessa semana apenas. É que ela me perguntou, as inscrições irão até quando, né? Ao longo dessa semana.